A noção de harmonia do Lao Tse tem a ver com a ideia do yin e do yang. Todo mundo aqui conhece aquele desenho, né? Onde aqueles opostos, eles não se repelem, né? Eles se complementam. Então, a base da noção de harmonia é a diferença. Tem uma frase, eu acho que é de Xi Bo, num livro sobre o discurso dos estados, basicamente é dizendo algo assim, que uma música não é bonita de se ouvir com um único tom, nenhuma pintura é bela de se ver com uma única cor, nenhuma comida é saborosa com um único sabor. Então, a harmonia, ela pressupõe a diferença, e isso está a diferença aí da globalização à moda chinesa, da globalização à moda ocidental, que pressupunha a uniformização dos gostos, dos valores e etc. Enquanto a globalização chinesa, baseada na ideia da harmonia, que se deita bem na filosofia tradicional chinesa, ela tem como pressuposto a diferença e o convívio desses sistemas políticos e econômicos diferentes, das culturas diferentes da humanidade. Há um consenso, a livre circulação de mercadorias, a estímulo ao comércio, respeitadas as diferenças, porque esse seria um patrimônio importante para a humanidade, para tentarmos, inclusive, encontrar novas soluções por meio dessas experiências diferentes, novas soluções, novas ideias, tanto para os problemas antigos quanto para os problemas novos. Olá, eu sou o André Carvalhal, escritor, especialista em comportamento e sustentabilidade, e eu estou indo encontrar o Felipe Leal, que é apresentador do podcast A Hora da China. A gente vai conversar sobre as principais mudanças que estão acontecendo no mundo, no que diz respeito a comportamento, tecnologia, marcas, propósito e várias outras coisas bem interessantes. Para isso, a gente vai tomar um café ali no Formosa, no centro de São Paulo. E aí, Léo, tudo bem? Tudo certo, André. Que bom. Léo, você tem uma empresa hoje que, enfim, leva pessoas para estudarem e investigarem o que está rolando de bacana na China. Apresenta um podcast chamado A Hora da China, que tem mais de 100 episódios. Agora, quando você pensa na China, que imagens que vem na sua cabeça? É um processo que a China vem passando já há 40 anos. De um primeiro momento de um desenvolvimento acelerado, mas muito pautado em ser uma plataforma de exportações, de ter uma reurbanização ou uma urbanização interna, a ascensão de uma classe média que não existia há 40 anos atrás e hoje existe. E aí, quando a gente fala em escala China, a gente está falando de 600 milhões de pessoas. Uhum. É um país que, nesse período, tirou mais de 800 milhões de pessoas da linha da pobreza. Então, esse foi um período marcado e onde talvez muitos de nós, ainda hoje, a nossa memória do que a gente entende por China está vinculado a isso, né? A fábrica do mundo, essas coisas. Que foi verdade, em partes ainda é verdade, mas também com o próprio amadurecimento desse desenvolvimento, a tecnologia e a inovação entram como parte fundamental dessa sequência. Tem uma coisa também, eu acho, que tem feito bastante a diferença nesse desenvolvimento tecnológico de lá, que é o investimento em educação também, né? Assim, enquanto os Estados Unidos vem reduzindo, né, o investimento em universidades, em pesquisa, a gente vê a China investindo fortemente nisso. O que você acha hoje seria um símbolo dessa grande revolução tecnológica da China? Teria uma coisa que você poderia dizer que é mais importante ou que é mais emblemática desse momento? Tem uma coisa que surgiu na China já há muitos anos e hoje é parte da vida de praticamente todos os chineses, literalmente, que é o Super App, né? Então, plataformas que nasceram, foram se desenvolvendo, viraram grandes ecossistemas em si próprias, mas com um olhar de entregar comodidade, entregar facilidade para o cotidiano das pessoas, e aí podemos chamar de clientes, usuários ou cidadão, porque a China tem essa questão também de presença de governo, um governo mais centralizador, mas que tem essa visão de fazer com que o cidadão esteja sempre avançando. Uhum. E as plataformas, elas vêm nesse sentido, com essa lógica de Super App, de ser um lugar onde você entra, né, digitalmente, e você resolve praticamente tudo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo, ou a maior parte dos serviços, atividades, práticas do teu dia a dia, elas são resolvidas neste único lugar. São dois, basicamente, o WeChat, que é da empresa Tencent, e o Alipay, que é da empresa Alibaba,
Mas o WeChat, por exemplo, são mais de 1 bilhão de usuários na China. A China tem 1,4 milhões de pessoas. Uau. Globalmente, e esse globalmente é muito China e Sudeste Asiático, é 1,3 bilhão de pessoas utilizando esse super aplicativo. Eu fico pensando que, ao mesmo tempo, enquanto você tem um lugar que resolve a sua vida, né, toda, você também está entregando a sua vida inteira, né, para um aplicativo, sei lá para quem. E eu não sei se isso é tão não sei, enfim, se isso é tão a nossa onda aqui. Eu não sei se as pessoas estariam tão dispostas, tão abertas a fazerem esse movimento na vida. A gente aqui no Ocidente, a gente se preocupa muito com essa questão da privacidade, é uma preocupação super genuína e legítima. Porém, qualquer plataforma que a gente for acessar, a gente vai concordar lá com o termo de aceite, seja lá o que está escrito lá, que a gente não lê. Então a gente está entregando. Então, às vezes eu acho que é uma preocupação mais por conceito do que por prática. Lá, que eles também têm essa visão mais coletiva e tudo mais, é como se eles não se importassem de ceder, né, seus dados, porque eles têm essa sensação de retorno. Tá bom, eu estou entregando algo, mas eu tenho algo de volta que são esses serviços, essa comodidade. A minha vida se torna mais fácil em relação a isso. E quando você pensa em tecnologia, assim, coisas inovadoras na tua área, né? O que você vê da China presente aqui no Brasil hoje? Acho que é legal essa pergunta até para a gente pensar um pouco de que nem toda inovação é legal, né? E assim, às vezes a gente tem inovações que ganham grande escala, que promovem grandes transformações, mas não necessariamente são positivas. Existe um fenômeno bastante relacionado à indústria da moda, mas não só da indústria da moda, para a indústria de consumo como um todo, que são as super lives, né? Que são as lives quase como aquilo que a gente tinha na televisão aqui, né? Quando a gente era criança, que a gente via vendendo as coisas na madrugada, mas que são lives, né, completamente estruturadas, que juntam entretenimento com venda, com varejo, para apresentar produtos. Então, assim, aquilo ali movimenta muito o consumo, a indústria, como você falou, essa classe média que ascendeu financeiramente, né, economicamente. Então, tem um resultado financeiro muito grande, né, muito bom, muito positivo, mas eu questiono muito o quanto isso, em termos de comportamento, também não impacta na vida das pessoas. Então, seja pela vontade ou a necessidade de você ter que consumir ou comprar, ou você entender que a todo momento você precisa estar aberto a uma novidade, a um próximo lançamento, a comparação, enfim. Eu acho que a gente começa a entrar em várias questões pessoais, né, que o consumo muitas vezes se mostra como um facilitador, mas para quem não tem acesso, ele pode ser, né, uma grande barreira, né, ele pode atrapalhar em muitas coisas. Então, eu acho que é um exemplo de uma inovação tecnológica e que já foi, né, a China, eu acho que foi um dos pioneiros a lançar isso. Eles têm uma coisa até que se chama de fábrica de influenciadores. Então, assim, são prédios onde influenciadores ficam quase que confinados, né, assim, com mesas, com computadores, com ring lights, e fazendo aquilo assim num nível realmente fabril, e que trazem resultado financeiro, mas e qual é o custo disso para o planeta, qual é o custo disso para as pessoas, para a saúde mental dessas pessoas que estão fazendo esse trabalho, não só para quem está vendo, quem está comprando ou não. Então eu acho que é uma coisa interessante da gente avaliar. Mas também tem um lado de, talvez, acesso, porque as lives lá, o live commerce, ele tanto pode acontecer para essas grandes marcas ou influenciadores, mas tem um lado que é bacana de tudo isso, que é possibilitar que, por exemplo, produtores rurais na zona rural na China possam ofertar a sua cultura, né? A sua cultura no sentido que eles cultivam, o seu tomate, a sua melancia, o que for, quer ser a sua batata, nessas plataformas, fazendo lives. A gente volta para um país que tem uma infraestrutura de conectividade muito mais avançada do que a gente conhece. 5G é algo totalmente disseminado. O que possibilita que alguém numa zona rural faça uma live com boa qualidade
e consiga acessar mercados que sozinha ela não chegaria nunca. Então, de novo, a tecnologia ela nunca é o problema em si, né? O problema, muitas vezes, é o que a gente faz com a tecnologia. Bom, a gente está chegando agora num lugar muito especial que a gente vai conhecer, o Formosa. Acho que vai ser uma experiência que você vai gostar. Vamos ver, vamos descobrir o Formosa. Então, veja que curioso, né? Quando se fala, por exemplo, a China é comunista, né? Isso é coisa de comunismo. A questão da coletividade, né? De uma sociedade da grande harmonia, isso tem raiz no solo da tradição do pensamento racional chinês há muito tempo, que são definidos em função dos papéis sociais que eles assumem. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, mais do que assumir uma posição em função do poder econômico que se tem, que define o indivíduo pelo poder econômico, não. O que vai definir é o papel que ela assume num determinado contexto relacional. Hoje é patrão, amanhã é empregado, hoje é pai, amanhã é filho, ou mãe, filha, entendeu? Aluno, professor, e espera-se das pessoas, ou há uma certa expectativa de cumprimento desses papéis. Então, essa ideia, né, essa noção de relacionalidade, de uma sociedade que ela preza muito por isso, ela, de certo modo, inspira a política de conectividade do país. Uma parte importante do desenvolvimento chinês está, por exemplo, no desenvolvimento das ferrovias. 162 mil quilômetros de extensão de ferrovias e quase 50 mil de trem-bala, que integrou o país inteiro, espalhando o desenvolvimento no país e permitindo, inclusive, que as famílias possam se encontrar, né? A ideia de conectividade ela é muito importante. Eu sinto que essa coisa do coletivo que a gente vê muito forte, né, no Oriente, principalmente quando a gente fala em Brasil, né? Como é que o Brasil começou? O Brasil começou com um grupo de pessoas, né? O que é uma comunidade indígena, né? É uma reunião de pessoas que se ajuda, que se apoia e tal. E hoje a gente vê isso presente de diversas formas, né? Não só nos povos originários, mas a gente vê isso, né, nas cidades, nas organizações e tal. Mas, apesar disso estar no nosso DNA, é como se a gente ainda tivesse uma dificuldade muito grande de se organizar coletivamente. E isso é muito doido, é algo que eu fico pensando muito, né? Assim, como algo, né, que pode estar na nossa origem, né, que parece que a gente foi desaprendendo. Outro dia eu fiz um conteúdo que falava sobre comunidade. Uma pessoa respondeu uma coisa incrível, tipo assim, hoje comunidade é uma palavra que foi apropriada pelo marketing. Comunidade, em algum momento, era você cuidar do filho do seu vizinho, você dividir as compras, né, para o seu pai, para sua mãe, você cuidar do seu irmão, A comunidade, ela tinha um conceito de cuidado, né? Você tinha uma coisa de você cuidar, de você dividir as tarefas, de você compartilhar, né? Tem um provérbio, né, indígena que fala que é preciso uma comunidade inteira para criar uma criança. Então, porque cada um traz uma coisa, cada um acrescenta uma coisa, não necessariamente somente os pais. Então, a gente vem desse lugar onde o coletivo é muito importante, mas eu acho que quando a gente olha para a nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente ainda está num lugar de dificuldade de organização coletiva, sabe? E aí eu não sei se é, de fato, pela nossa necessidade de sobrevivência individual, né? Enfim, ainda pelo nosso país ainda passar por, enfim, né? por um momento de desenvolvimento econômico que ainda, né, é sensível para grande parte da população, então isso... eu sei que isso faz com que a gente, desde cedo, aprenda muito a competir. Então, você tem que competir por uma vaga de emprego, para entrar numa universidade, enfim. E a gente vai trazendo essa coisa da competição para a nossa vida. Antes de ir a primeira vez para a China, eu ouvia o número 1,4 bilhão de pessoas. Mas para mim era só um número grande. Eu projetava aquele número na cabeça, mas eu só fui entender de fato o que é esse número quando você está no meio desse número, né? Então, quando você está lá, e claro que a China, assim como o Brasil, são muitas Chinas, né? Mas uma cidade pequena na China tem 5 milhões de habitantes. São mais de 140 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Isso gera uma competitividade nas pessoas lá bizarra, que a gente não consegue
racionalizar o que é essa complexidade. E, ao mesmo tempo, eles têm essa questão coletiva. Então, assim, é uma doideira, porque as coisas coexistem quase que de forma antagônica, mas meio que como num passe de mágica, elas funcionam dessa maneira. A gente está falando de um lugar, assim, absurdamente competitivo, né? Pouca gente associa isso, mas absurdamente capitalista. Quando a gente fala de bem-estar coletivo, de coletividade, hoje em dia não tem como a gente não pensar em sustentabilidade. Fazendo uma pesquisa antes dessa nossa conversa, eu vi uma coisa bem interessante que à noite eles apagam, né, todas as cidades, assim, os prédios são todos mega iluminados, né, e diferente, por exemplo, da Times Square, que nunca dorme e que tem aquelas luzes todas, lá eles apagam de madrugada aquilo para que as pessoas possam dormir e tal. Eu não sei se isso tem a ver com sustentabilidade, mas de uma certa forma é também uma preocupação com o bem-estar coletivo. Como é que você acha que eles estão hoje nesse sentido de sustentabilidade quando a gente pensa em questões ambientais, questões sociais? O tema sustentabilidade, assim, na China, ele é contraditório em si, porque se a gente olha a China, essa China que em 40 anos cresceu o que cresceu, do jeito que cresceu, é óbvio que isso trouxe cicatrizes e efeitos colaterais. Porém, ao mesmo tempo que a China ainda é quem mais utiliza carvão, né, para sua produção, etc., ela também é quem mais investe em energias renováveis, energia solar e por aí vai. E um efeito prático disso, para quem já foi para a China em diferentes momentos percebe, e às vezes você percebe isso de um ano para o outro, em alguns lugares, é que você vai para uma cidade e você enxerga, assim como em São Paulo às vezes acontece, né? Você enxerga aquela manta assim, de poluição no horizonte e isso é muito perceptível. E essa era a regra na China. Hoje, nesses mesmos lugares, você tem céu azul. Legal. Em boa parte dos dias, né? Por quê? Porque tem intenção, tem investimento, tem um direcionamento para que isso seja dessa forma. Então, quem quer olhar com a lente, né, do que a China é quem mais polui ainda, é uma forma de ver. Porém, tem esse outro lado que também é quem mais investe para combater e mitigar um pouco desse efeito. Como você é um cara que tem essa veia da moda, assim, como é que você enxerga esse avanço no tema de sustentabilidade? Eu acho que transparência que é o maior indicativo de sustentabilidade. Eu acho que assim, a marca que ela, de fato, tem a sua segurança em relação às suas formas de produzir, à origem das suas matérias-primas, a todos os seus processos, ela compartilha, ela deixa isso aberto, acessível para as pessoas. E eu acho que isso, para mim, é o maior indicativo. De fato, muitas marcas se apropriaram dessa questão de sustentabilidade, fazendo muito pouco e falando muito. E aí, quando a gente, às vezes, quer descobrir ou investigar, né, o quanto que esse pouco representa no todo, a gente não encontra essas respostas. E aí eu acho que quando a gente não encontra essas respostas, muitas vezes isso pode ser um indício de que, de fato, seja realmente muito pouco. É legal, a gente está falando de marcas. Marca não é mais só uma empresa, né? Marcas são pessoas. Como é que você se tornou uma marca, André Carvalhal, além da reputação que você já carregava pelo trabalho, né, de sucesso que você teve? Como que você transformou isso também numa marca pessoal? De uns anos para cá, eu comecei a ouvir umas coisas curiosas, assim, tipo, o meu personal trainer falar que tinha pego o meu livro e que estava adorando. E que tinha indicado para o coordenador da academia. Eu falei, gente, mas por que eles estão lendo um livro, né, que fala sobre construção de marca? Sim. Um livro de marketing. E aí eu comecei a ver que o meu próprio público, né, começou a aumentar muito com as pessoas querendo me ouvir falar sobre marketing, sobre construção de marca. E aí eu comecei a entender que o interesse daquelas pessoas não necessariamente era empreender um negócio ou, né, um serviço, mas elas estavam querendo aprender a se colocar, a se comunicar, porque elas estavam se vendo como um grande ativo. E aí eu tive esse insight de que nos últimos anos, né, talvez nessa última década, o mercado passou por essa evolução, digamos assim, onde o propósito e outras questões, né, ligadas à humanização das marcas começou a ganhar muito espaço. Então as marcas organizacionais, elas começaram a querer
buscar um propósito, causar um impacto positivo, criar comunidades, ter presença nas redes sociais, que são lugares feitos para pessoas, não para marcas, né? Então as marcas elas foram buscando essa humanização enquanto nós fomos virando cada vez mais marcas. Eu acho que esse é um processo que muitas pessoas estão entendendo hoje. Acho que todo mundo tem uma marca, todo mundo é uma marca, mesmo que não pense sobre isso. Acho que quem pensa, quem organiza, tem a chance de ter melhores resultados com isso. Acho que é diferente a gente entender que nós somos uma marca, pensar no tipo de conteúdo que a gente está fazendo, como é que é o nosso feed no Instagram, o nosso LinkedIn. Acho que não é sobre isso que eu estou falando, mas é de fato sobre a marca que a gente deixa no mundo, aquele legado que a gente deixa para as pessoas. O que as pessoas vão lembrar da gente quando a gente não estiver mais aqui. E eu acho que isso é hoje, falar sobre isso é a forma como eu encontrei de juntar comportamento, comunicação, né, o meu olhar sobre o mundo, o meu olhar sobre as pessoas, sobre o propósito e, no final das contas, né, o que eu disse também, que é estimular uma coisa diferente, uma coisa positiva em cada pessoa. E meu desejo hoje é que elas tenham essa vontade de deixar uma marca, né, que seja positiva e que seja boa para todo mundo. A marca imita a vida, mas a vida também imita a marca, né? Total. Muito bom, muito bom. Bom, querido, muito prazer conversar com você. Obrigado por ter aceito meu convite para embarcar aqui nessa aventura hoje. E foi um prazer bater esse papo contigo. E valeu, foi querido. ótimo. Valeu. Abração. Valeu. O inessencial foi mercantilizado, né, dos objetos. E quando eu falo inessencial, são os detalhes, são os signos sociais. O capitalismo, com todas as suas estruturas, ele mercantiliza aquilo que traz a diferença, o detalhe, que é o que a gente vai consumir para nos identificar. Ele fala, o Baudrillard, que o consumo, em todas as sociedades, o consumo foi importante para definir quem a gente é. Isso não é algo específico do capitalismo. Num povo indígena, você tem certos adornos, você tem certos objetos muito importantes para descrever quem aquela pessoa é naquele lugar. O diferencial no capitalismo é que esse detalhe, essa diferença, ela é construída por uma indústria. Então, por isso que ele fala que, na verdade, começa a se ter uma despersonalização, né? Ele é profundamente crítico a isso, porque ele fala que na nossa sociedade, até a nossa identidade, ela é construída por uma lógica de lucro. E então se mercantiliza, existe uma lógica de oferta e demanda, até desses significantes sociais. E o consumo passa a ser uma linguagem que comunica, né, o que a gente quer.